planos de Deus. Os planos de Deus, ninguém pode impedir os planos de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre significados. Os significados que damos para as coisas. Hoje a minha vida tem muito mais significado do que um tempo atrás. E quem deu esse significado para a minha vida? Deus? Sim, eu acredito que foi Deus, mas quem decidiu aceitar o significado que a vida estava não forçando, mas me colocando à disposição para seguir ou não, foi Deus. Eu acredito que foi, mas quem decidiu fui eu. E muitos acabam confundindo Deus com obrigação, Deus com dogma, Deus com crença, com religião. E quando eu falo de Deus aqui, eu não estou falando de religião, eu não estou falando da Bíblia, eu não estou falando de nenhum livro antigo ou de nenhum mestre espiritual. Eu estou falando da minha experiência com Deus. Eu sei que a palavra Deus para algumas pessoas machuca, porque machucou um tempo atrás para mim. Eu lembro que quando eu estava muito mal, falavam de Deus para mim e doía. Tipo, você tá mal assim porque você não procura Deus. E nem sempre a gente sabe como procurar Deus. Não é uma busca que, por exemplo, você tem um mapa do tesouro e você vai encontrando pistas e solucionando as coisas. Não é assim que funciona. Por exemplo, hoje a minha vida tem mais significado porque eu vejo significado em tudo e eu aceito o significado que a minha mente está dando para aquilo que eu estou fazendo. Eu estava escrevendo um livro agora cedo, um livro novo, eu ainda não vou falar sobre ele, mas eu estou ainda, não perdido, mas eu estou desenvolvendo vários livros ao mesmo tempo. Estou tentando na ficção, estou tentando na reflexão, estou indo para todo lado. O que eu gosto mais de fazer no momento é livros de reflexão. E esse em especial, eu não ia falar dele, mas eu vou falar. É sobre Jesus. É sobre Jesus e sobre os cristãos. É voltado para os cristãos. Respeitando a religião cristã de todos os segmentos. Mas, durante a escrita desse livro, eu acabei, refletindo sobre algumas coisas. E uma delas é sobre a questão dos escolhidos. Eu falei num vídeo atrás que os escolhidos de Deus são todas as pessoas que estão vivas. E eu acredito realmente nisso. Se você está vivo, você é um escolhido de Deus. Não é algo exclusivo. Não é uma única pessoa que é exclusiva. E também nenhuma pessoa é excluída. Olha que curioso, a palavra veio a sair, só que não era o que eu queria dizer, mas cabe também. Ninguém está excluído de Deus, porque Deus é tudo, Deus está em tudo. Vamos chamar Deus de energia primordial ou universo, não importa a denominação, o que importa é o significado. A energia que a tudo permeia e a tudo criou, ela está o tempo todo nos influenciando e nós também estamos influenciando ela. É uma troca. Enquanto eu estava escrevendo, eu recebi uma ligação de um cliente que eu fiquei de passar na casa dele ontem. Na verdade, ele é o caseiro e eu gostei muito desse cara, eu não sei porquê. Eu acho que nossos santos bateram e ele me ligou. E eu tô indo lá para resolver alguns problemas, mas eu sinto que eu não tô indo lá só para isso. Toda vez que eu vou lá, a gente conversa. E nessas conversas eu sempre saio um pouquinho mais enriquecido. E eu acredito que ele também sai um pouquinho mais enriquecido das nossas trocas de experiências. E eu acredito que o significado que a gente dá para a nossa vida é justamente esse. Qual o significado que a gente está dando? Qual o sentido que a gente está dando para as coisas? Eu tô acordando cedo e saindo para trabalhar. Por que eu tô saindo para trabalhar? Para que eu tô saindo para trabalhar? Pode ser um trabalho para Deus ou pode ser um trabalho para mim mesmo, pelo ego e pronto, acabou. Mas para mim, trabalhar só pelo João Paulo não é o suficiente. Então eu trabalho pela minha esposa, pelos meus filhos e, acima de todos, eu trabalho por Deus. Às vezes eu sinto de fazer coisas
no meu coração que eu confundo. É para Deus ou é para o meu ego? E é uma dúvida sensata de se ter, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa por puro ego mesmo. Às vezes eu quero enfiar minha religião no outro por conta do ego e não por conta de Deus. Não é Deus que quer que você crie inimizade com os amiguinhos. Deus quer, na verdade, a união. Quando Jesus falou lá na Bíblia que ele veio não pela paz, mas pela espada, alguma coisa assim. Ele estava falando sobre separar aquilo que é realmente de Deus e aquilo que não é de Deus. E os religiosos daquela época não estavam seguindo a Deus. Eles estavam seguindo a Moisés, que Moisés seguia Deus. Mas tinha muita coisa das leis de Moisés que não era de Deus, era de Moisés. Então, muitas vezes os profetas trazem coisas que não pertencem a Deus. Pertence à época em que eles estão inseridos e cabe naquele contexto histórico e não para o resto da humanidade. Tem muita coisa que cristão faz muito e é desconfortável, é desagradável e acaba afastando as pessoas de Deus ao invés de trazê-las para Deus. Que é, por exemplo, usar coisas lá do Antigo Testamento, lá da época sabe, coisa absurda de se falar, e eles continuam reproduzindo, e não é por conta de Deus, não é porque Deus disse, é porque o ego deles se comunicou com aquela palavra, muitas vezes preconceituosas para os tempos atuais, e eles continuam reproduzindo, mas aquilo não está vindo deles, não está vindo de Deus, está vindo daquela sementinha ruim que foi plantada no coração deles. E eu fico compadecido dessas coisas, porque às vezes é por ignorância, às vezes a pessoa está só reproduzindo uma fala que veio de algum líder religioso, algum mestre ali que ele acompanhou ao longo da vida, e ele se perdeu no caminho. E ele deixou de ser um buscador, e ele passou a ser um seguidor, só que um seguidor da pessoa errada. E para mim, o único seguidor, o único mestre que vale a pena ser seguido é Jesus. Ele foi um exemplo, pelo menos para mim. Eu não estou falando que você deve aceitar isso para você, mas pelo menos para mim, Jesus foi um exemplo de ser humano, porque ele não amaldiçoava ninguém. Ele amaldiçoou a figueira, beleza, mas ele explicou o porquê de amaldiçoar a figueira, sabe? Ele estava amaldiçoando a hipocrisia, e muitas vezes a hipocrisia está dentro daqueles que se dizem religiosos, aqueles que se dizem salvos e aqueles que se dizem pertencentes ao reino de Deus, que o reino de Deus meu tá garantido, pelo menos depois que eu morrer eu tô no céu. Mas será que você tá mesmo? Você já parou para pensar que talvez você tá equivocado em algumas afirmações e pregações e apontamento de dedo? Porque Jesus não apontou o dedo para ninguém. Pelo menos eu não me recordo de nenhuma passagem dos evangelhos que Jesus apontava o dedo para alguém e condenava ele por alguma coisa. Pelo contrário, às vezes chegava alguém que era paralítico, cego ou alguma coisa, o pessoal falava, mas é por causa dos crimes que os pais cometeram, é por causa da maldição familiar, é por causa de algum erro que ele está pagando. Até Jó foi condenado pelos amigos, os amigos falavam, você está sofrendo tudo isso porque você deve ter falhado com Deus. E no final Deus aparece, não, você não falhou comigo, e esses caras tá tudo errado. Coisas ruins acontecem para todo mundo, só que você não é detentor da verdade absoluta. Eu não era, e às vezes um tempo atrás eu queria enfiar minha verdade goela abaixo nos outros. Eu entendi que na verdade eu não tô aqui para isso, eu tô aqui para abrir reflexão. Esse é o significado que eu encontrei na minha vida, é trazer uma reflexão, é trazer um pouquinho mais de clareza, porque me foi dado muita clareza, eu não sei por que motivo, eu não sei se foi as experiências que eu tive, não sei se foi as escolhas que eu fiz, eu não sei por que razão eu enxergo com bastante clareza algumas coisas. Só que não é tudo, eu não sou detentor da verdade, às vezes eu falho, às vezes eu peco, e pecar é errar o caminho, é errar o alvo, e o alvo é Deus, é sempre Deus. E quando você separa uma pessoa, você cria uma segregação, por exemplo, você está repartindo o reino.
sabe? E um reino dividido em si mesmo não subsiste. Jesus já dizia isso. Então é isso. Eu acho que eu abri, a minha esposa falou pra mim que eu abro muitos parênteses e eu acabo não fechando muitos deles. Mas isso daqui não tenciona ser uma aula, eu não tô dando uma aula, eu tô conversando. E às vezes nas conversas a gente entra no assunto e acaba não terminando o assunto, já entra em outro e outro. E eu acredito que, na verdade, os vídeos que eu tô fazendo, eu abro bastante parênteses, mas o principal lá do começo eu acabo fechando, que é a questão do sentido, né? Significado, sentido, e é isso. Se não ficou tão claro assim, se eu abrir algum parêntese que você quer uma conclusão, que você acha que vale a pena um vídeo exclusivo para isso, deixa nos comentários que eu vou ler com todo carinho, vou talvez responder você e quem sabe pensar num vídeo mais elaborado para conversar melhor com você, tá bom? Obrigado, sua curtida bem-vinda, sua inscrição também. Tchau, tchau.